Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que acompanham. Depende. Se a democracia for a relativa do Lula, que convida, né, um ditador como Nicolás Maduro aqui para o Brasil, então, se eles acham que isso que é democracia, de fato, eu não posso falar nessa democracia. A democracia que eu acredito, ela não condena pessoas que quebraram patrimônio público, cometeram um crime, mas que tem uma desproporcionalidade gigantesca quando se trata de crime organizado e crimes que acredito que essas pessoas que ficaram 2 anos sem nenhum tipo de condenação, mas presas em uma penitenciária, eu posso chamar isso de democracia. Até mesmo porque a esquerda cansou de fazer isso, inclusive em propriedades privadas, né, com o MST, e nunca sofreram nenhum tipo de condenação por isso. Até mesmo tem pessoas que, enfim, está aqui ao meu lado, que já defenderam aí depredação de patrimônio público, né? Como ali no MASP, e simplesmente não aconteceu e não pediu nenhum tipo de condenação para essas pessoas. Quer dizer sobre covardia? Peraí. Em 2017, quem estava chamando o ministro Alexandre de Moraes de ser um genocida da população jovem negra de São Paulo não fui eu. O que mudou? Eu pergunto para o Boulos, que agora ele defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes. O que mudou? Deixou de fato de ser covarde ou agora mudou a sua visão com relação às medidas autoritárias do Alexandre de Moraes? O Bolsonaro não está sendo julgado nem pelo plenário, está sendo julgado por uma turma em que 5 deles, 2 ali foram indicados pelo PT, os outros 2 também indicados pelo Lula, um sendo ex-advogado do Lula e o outro amigo de Lula, que é o Dino, e o outro é o Alexandre de Moraes, que tem parte interessada no julgamento, afinal de contas, ele também se coloca como vítima. Não estamos dando exemplo de absolutamente nada, o mundo já está vendo isso, e espero que, obviamente, essas pessoas tenham penas proporcionais, né? E aquilo que não está sendo feito, ou seja, que Ok. sejam, então, anistiadas, já que não tem senso de responsabilidade pelo jurídico do nosso país. Um golpe que não foi achado nenhuma arma de fogo, que tinha até vendedor de algodão doce no meio do golpe. O próprio Bolsonaro nem estava aqui. E eles, de fato, querem pintar isso, porque se o brasileiro olhar para a realidade do país, vai ver que, mais uma vez, são os mesmos responsáveis que estão à frente do país e levando o país para essa falta de graça, né, que tem aqui no nosso país. Ou seja, os responsáveis nunca são eles, né? E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos? Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. Quem é a pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Não sou eu que, por exemplo, recusei a taxar e reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como terroristas aqui no nosso país. Não sou eu que passei pano para rachador como Janones. Inclusive, também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Também não fui eu que fui até o local ali, a Maré, que tem a facção dominante ali, como se nada estivesse acontecendo. Não fui eu que fui na favela também do Moinho, que foi ali aliciada por uma ONG ligada ao PCC. E, por fim, não sou eu que tinha diálogos cabulosos com o PCC, Boulos. Pede Lula para poder andar nas ruas do Brasil e ver como é que está a sua popularidade. Mais uma vez, a esquerda ela é muito boa de narrativas, né, e de estratégias, porque a culpa nunca é deles, né? O problema, por exemplo, de hoje, nós temos aí praticamente 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado no país, deve ser do Bolsonaro, que governou o país em 4 anos. O problema de nós termos um péssimo saneamento básico, um péssimo IDH, não temos nenhum tipo de proposta com relação à educação no nosso país, idosos sendo roubados através do INSS, escândalos de corrupção acontecendo no nosso país, mas, obviamente, a culpa nunca é deles. Então, a economia não está indo para baixo por conta de uma decisão do Trump, não. Pelo contrário, até mesmo porque essas decisões impactam empresas americanas. Não tem nada a ver aqui com as empresas brasileiras, não. A gente precisa ter diplomacia. Não é chantageando, não é provocando os Estados Unidos e criando uma falta de diplomacia que a gente vai atrair o nosso maior cliente, que coloca mais de 200 bilhões aqui de dólares de aporte no nosso país. Não xingando, por exemplo, Elon Musk, como a gente já fez, que a gente vai conseguir atrair os Estados Unidos para cá. Não é falando que o Lula é um nazista, né, de moeda trocada, como o Lula diz, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. O Brasil, por exemplo, é um país
que está aí, que aumentou de 10% para 50%. Perdão, que aumentou de 10% a 50% a questão da tarifa, por falta de diálogo, por falta de diplomacia, e, obviamente, quem é o presidente? É Lula, que ele resolva isso. Afinal de contas, ele disse que basta tomar uma cervejinha no bar que resolveria a guerra entre Rússia e Ucrânia. E até agora o que a gente vê são bravatas de um líder incompetente que a gente tem apoiado também por incompetentes. Além de mentiroso, você é burro, né, Boulos? Porque o meu tio não é prefeito de nenhuma cidade. Isso é mentira sua. O meu tio, ele foi candidato a prefeito. Eu mandei emenda para a cidade de Nova Serrana, que foi a cidade que eu tive mais votos proporcionais, 40%, coisa que você não sabe, né, que é ter voto. Pelo contrário, você tem experiência em perder eleições, coisa que eu não tenho. Agora, qual é o problema de eu mandar emendas para poder ajudar a pavimentar uma cidade? Você está querendo dizer que isso tem algum tipo de relação com o meu primo ser preso? Imagina se todo brasileiro responder pelos crimes que os seus parentes cometem. Agora, na falta do que me acusar, você fala a respeito disso, querendo inclusive me atrelar aqui agora a questão do meu vírus do PIS com crime organizado. Você, Boulos, literalmente, assim, é sem brincadeira mesmo, te falta capacidade mental para poder atacar o seu opositor. Você foi, sabe, despreparado aqui para o debate, falta de assessoria, porque é tudo isso que você tem para me atacar. Você acha mesmo que eu, que sou uma pessoa que não tem pingo de processo sobre nada de corrupção? Você acha mesmo que vai colar que eu estou ajudando o PCC e CV? O teu governo que você apoiou, que tem diálogos Ok. cabulosos com o PT. Eu peço mais um tempo aqui para finalizar, porque não é qualquer tipo de acusação, né? É uma acusação muito séria e eu não só não estou delongando mais isso aqui, Boulos, porque obviamente isso vai ser discutido na justiça. Você acusar um deputado de ter uma relação, ou ter ajudado o crime organizado, é algo muito sério. As suas risadas, e como diria o Olavo, depois você pesquisa a continuação dessa frase. Risadinha é argumento de pesquisa e depois me fala. Obrigado, Leandro. As eleições de 2026 sem o Bolsonaro é uma clara tentativa de burlar o processo eleitoral, porque, afinal de contas, saem pesquisas todos os dias mostrando que Bolsonaro ganharia de Lula. Ou seja, é muito fácil você tirar um oponente numa corrida eleitoral dizendo que ele cometeu um golpe, falando que é em defesa da democracia, inclusive, antes mesmo da condenação, o ministro pela democracia dizendo que já está preparando a cela dele. Ou seja, podemos dizer que já é um julgamento, né, com cartas marcadas? Óbvio, é um julgamento onde as pessoas têm parte interessada naquele processo. Suspeição para quê, né? Então é claro que eles não deixam o Bolsonaro concorrer à eleição, não por conta de corrupção, tá? Não tem uma linha de corrupção ali, nunca foi condenado por nada. Bolsonaro, inclusive, está preso por conta de um suposto golpe. Olha só, é necessário inventar algo para poder colocar o Bolsonaro calado. Ele literalmente não está podendo dar entrevistas, coisas que o ex-presidiário do Lula, apoiado pelo Boulos, pôde dar, coisa que Champinha pôde também dar entrevistas. Pôde dar, por exemplo, também entrevistas Suzane Richthofen, o Marcola. Agora, todos cometeram crimes gravíssimos. Bolsonaro, que é o primeiro ex-presidente condenado por não corrupção, sai das eleições, obviamente, porque ganharia dessa incompetência que é esse governo atual. Então, esse recado que está dando é o seguinte: realmente vai ser ignorado a palavra da maior nação do mundo, do homem mais poderoso que nós temos, vai ser isso deixado de lado? Porque não é colocado aí as mensagens que foram vazadas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, mostrando o modus operandi, como o ministro Alexandre de Moraes perseguia as suas vítimas. Um homem, por exemplo, foi mantido preso por conta de uma Ok. publicação em 2018. Ok. Ou seja, é muito claro de que nós temos hoje uma perseguição política a todo o campo Ok. da direita, porque, caso contrário, não é dessa forma que a esquerda consegue ganhar as eleições. Muito jargão e pouca verdade. A realidade é que a gente está vendo um julgamento que tem zero ampla defesa, pelo contrário, os próprios juízes manifestam fora dos autos, dão suas opiniões. Ele é a pessoa que investiga, é a vítima ao mesmo tempo, tem parte interessada nisso. Agora, vamos lá. O golpe que aconteceu aqui no dia 8 é um crime impossível. É querer envenenar alguém com um copo de água potável. Afinal de contas, repito, não tinha-se uma arma de fogo. Você
tinha ali pessoas vendendo algodão doce no meio daquilo dali. Se estivessem de vermelho, como já aconteceu diversas vezes pela esquerda, queimando, por exemplo, o Ministério da Educação, invadindo propriedades privadas como o MST, não tinha nenhum tipo de julgamento, como não aconteceu com nenhum dos black blocs que destruíram também patrimônio público em São Paulo. Ou seja, está tudo muito claro. E se as pesquisas mentirosas, mas que o Boulos diz aí que o Lula está na frente e ganha do Bolsonaro, deixa ele competir então. Qual que é o medo? Qual que é o problema? Já que ele vai ganhar, deixa ele competir agora. Retirar uma pessoa legítima que perdeu aí, né, por 1% dos votos, de competir uma eleição que na passada foi totalmente parcial a condução dela, afinal de contas, não podia atrelar PT com ditadores da Nicarágua e, por exemplo, Nicolás Maduro. Boulos querer pagar aqui para todo mundo na CNN que é defensor de democracia. Tá de sacanagem. Defensor de Nicolás Maduro, que passa tanque de guerra em cima das pessoas, que exalta Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, inclusive. Isso aí o Fidel Castro, na Folha de São Paulo, disse isso em entrevista, que se arrepende desses atos que fez, que levanta bandeiras da esquerda que matou dezenas de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Que tipo de democracia é essa? Qual deputado que teve as suas contas derrubadas? Qual deputado foi caçado de esquerda? Nenhum. Agora, de direita, Daniel Silveira está preso por quê, senhores? Por crime de corrupção, por desviar bilhões do INSS, está preso por crime de opinião, olha, 5 anos sem poder nem ver a sua filha crescer. Você tem diversos deputados que estão sendo caçados. A minha rede social foi derrubada depois das eleições pelo ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Não sabe explicar o porquê. Porque literalmente é uma caça às bruxas a quem discorda. Se eles pudessem, eles não estariam me caçando, não. Eles estariam colocando era num paredão de fuzilamento. É isso que a esquerda sempre fez na história inteira da humanidade. Agora, ele acha que ele, com essa carinha aí de songamonga, vai literalmente convencer as pessoas de bem de que eles são defensores da democracia e nós somos os totalmente errados. Vocês é que estão ao Ok. lado de ditadores ao longo da sua história. Eu não. Eu estou ao lado certo e o Brasil todo vê isso. Bolo, você não consegue nem respeitar o tempo, cara. Seus 12 neurônios não deixa. Presta atenção aqui. Não adianta fazer jargões midiáticos, tentar colocar, basicamente, pintar uma figura do que eu não sou. Quem está ao lado de ditadores são vocês. Quem literalmente tem guiado esse país a um desastre são vocês. Mais uma vez, não sou eu que nego a reconhecer CV e PCC como terrorismo, que tira foto com dama do tráfico e banca ela e que basicamente tem uma vida que a única coisa que você tem que dizer sobre mim é de moleque. Eu não tenho nenhuma vergonha sobre a minha juventude. Eu teria E o vergonha de ter a Pix? sua idade e continuar comunista.